tudo bem? Eu me chamo Marcelo, eu fui intercambista, tive a oportunidade de fazer faculdade lá nos Estados Unidos, na Flórida, de Business and Management. E hoje eu sou um membro da Dream Big e auxilio outros jovens a passar pela mesma experiência que eu passei, que foi tão transformadora em minha vida. E hoje nós vamos falar sobre 3 segredos que nunca te contaram sobre o intercâmbio. O primeiro segredo que nunca te contaram sobre fazer intercâmbio é a necessidade de se preparar. Eu queria trazer uma frase aqui que é mais ou menos assim: a vontade de se preparar tem de ser maior do que a vontade de vencer, pois a vitória é consequência de uma boa preparação. Isso é uma coisa que, em geral, não é vista pelas pessoas. Um atleta de alta performance que costuma ter muitos títulos, no futebol muitos gols, no basquete muitas cestas, ele com certeza treinou bastante, em diversas horas, em geral, a mais do que a maioria das pessoas, para que ele pudesse ter resultados acima da média. Então isso é uma coisa que não é visto e acontece também no intercâmbio. Muitas pessoas viajam com o intuito de se desenvolver, mas não percebem que elas podem se desenvolver um pouco antes para potencializar o desenvolvimento durante a experiência. Então imagina só se você tivesse uma forma de se desenvolver mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, para quando você fosse passar por essa experiência, que é sim desafiadora, você conseguisse extrair o máximo dela. Então isso é uma das coisas que eu queria trazer aqui para você. A maioria das pessoas não está apegada a essa realidade. Então o máximo que ela pensa quando você me preparar é: qual é o clima do lugar que eu estou indo? Ah, então vai ser frio, vou usar uma roupa de frio. Ah, como é a comida de lá? A comida é de tal forma, eu gosto disso, talvez eu goste daquilo. Mas elas não percebem que, na verdade, todas as experiências do intercâmbio, elas perpassam por uma questão de desenvolvimento emocional, um desenvolvimento interior. As pessoas não compreendem também que a capacidade que você tem de se autoconhecer, de se autocompreender, de se autorregular, que fazem com que você enfrente os desafios da melhor forma possível. Porque, querendo ou não, uma experiência de intercâmbio ela vai exigir a sua melhor versão. Ela vai te entregar desafios que você nunca passou. Ela vai fazer você passar por situações que antes você nem imaginou ser possível acontecer. Só que em algum momento você vai ter de enfrentá-las. E o que vai fazer a diferença de você extrair o máximo dela, ou se acolher, de se diminuir, vai ser o desenvolvimento pessoal que você carrega dentro de si. Então o que é que vai fazer com que você se desenvolva como pessoa? Um dos grandes passos, por exemplo, que mudaram radicalmente minha vida foi a leitura de livros. A capacidade que você tem de pegar o conhecimento de uma pessoa que já viveu o que você vai viver, ou que tem um conhecimento aplicado em algo que você não tem, e você pegar aquilo ali condensado e agregar a si. Tem um livro, por exemplo, chamado Inteligência Emocional, que foi criado em 1994 por um escritor chamado Daniel Goleman, que ele explica exatamente o que é essa inteligência emocional e como ela pode lhe auxiliar em sua vida como um todo. Mas a maioria das vezes nós não buscamos esse tipo de conhecimento. Nós preferimos ir vivendo sem potencializar aquilo que você já poderia estar melhorando. Então, partindo desse pressuposto, é muito importante compreender que o pré-intercâmbio é tão importante quanto o intercâmbio. É importante que você busque experiências que possam te desenvolver antes da viagem. Então, ler livros, experiências pessoais como meditação, como yoga, ou até mesmo se conectar com pessoas que já passaram por aquela experiência, para que elas possam te entregar as dicas do que é necessário você ter desenvolvido para que lá na frente você possa viver isso da melhor forma possível. Então, um dos temas principais dentro desse desenvolvimento, que é muito comentado tanto aqui no Brasil quanto lá fora, é o mindset, é a mentalidade, que é nada mais nada menos do que a forma de pensar, a forma de você ver o mundo. Vamos dizer que pessoa A e pessoa B estão passando pela mesma experiência, mas cada uma vai ter uma perspectiva, um ponto de vista sobre o que elas estão vivendo, porque uma pessoa vai atrelar uma forma de ver o mundo, enquanto a outra pessoa vai atrelar outra forma de ver o mundo. Então é muito importante que você tenha uma mentalidade muito alinhada em prol do seu desenvolvimento, do seu sucesso, para que você consiga extrair o melhor de cada experiência. Então uma coisa que impactou muito o meu intercâmbio e que eu acho que eu deveria compartilhar com você é uma frase de mentalidade que é mais ou menos assim: intercâmbio não é Disney. Intercâmbio não é Disney. Isso é muito importante. Muitas das pessoas imaginam que, por exemplo, eu vou viajar para os Estados Unidos. Eu fiz intercâmbio na Flórida. A Disney estava do meu lado. Mas nem por isso eu estava vivendo na Disney. Nem por isso eu estava passando os meus dias fazendo compra. Na verdade, o meu intercâmbio foi a extensão da minha vida no exterior.
Ali eu tinha que acordar cedo, eu tinha que me alimentar, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que ir pra aula, eu tinha que estudar. E a maior parte do meu dia eu não tava na Disney, eu não tava nos parques, eu não tava fazendo compra. Eu tava fazendo a minha vida no exterior. E as pessoas viajam acreditando que porque elas vão estar no exterior, elas vão estar fazendo turismo. E não me leve a mal, é claro que você vai fazer turismo, você vai conhecer a Disney, você vai viajar no Thanksgiving, no Natal, no Spring Break, mas até lá a sua vida corre normal. Você vai precisar se dedicar aos seus estudos, se você é um estudante atleta, você vai precisar se dedicar ao esporte, você vai precisar fazer o que é necessário para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida de sucesso lá dentro do seu intercâmbio. E claro que você vai ter a diversão, mas o intercâmbio não é só diversão. Pelo contrário, o intercâmbio é uma vida real que acontece ali e você não pode simplesmente dar as costas a ela, você precisa viver passo a passo, dia a dia. E uma das coisas que realmente me impactam muito é a conexão com outros intercambistas. No momento que você se torna um intercambista, você encontra pessoas do mundo todo. Então hoje eu tenho amigos da Ásia, da Europa, da América Latina, da América do Norte, da Oceania, e cada um viveu uma experiência muito específica. E eu queria trazer um caso de um estudante, colega meu, que ele viajou para os Estados Unidos, no mesmo país que eu viajei, em prol do intercâmbio universitário para fazer faculdade no exterior, porém ele não estava preparado para viver aquelas experiências. Ele foi com essa mentalidade de que intercâmbio é Disney, que vai ser super fácil, que eu vou me divertir, que vai ser festa pra lá e festa pra cá, e quando ele chegou lá ele viu que a realidade não era exatamente aquilo ali. Ele teve de passar por experiências e desafios, como por exemplo, o desafio de ter de se comunicar, o desafio de ter de treinar, caso fosse um estudante atleta, que era o caso dele, o desafio de ter de estudar em um idioma que você não está adaptado. A saudade de estar longe da família, estar longe de um relacionamento, dos seus amigos, da sua casa, são todos desafios que são positivos, que te engrandecem, mas ainda assim eles estão lá. E nessa situação em específico, ele passou um mês, não estava conseguindo se comunicar da melhor forma, não estava conseguindo ter os melhores resultados dentro do esporte que ele estava praticando lá nos Estados Unidos, não estava conseguindo lidar com a saudade que estava acontecendo em excesso e acabou que com pouco mais de um mês de intercâmbio ele resolveu voltar. E qual é a grande questão daí? A grande questão é que ele está constantemente arrependido por não ter vivido, por não ter se puxado um pouquinho mais para que ele pudesse extrair o melhor daquela experiência. Mas claro que eu não culpo nem julgo ele, já que o mainstream, a maioria da mídia das pessoas, eles não falam que é necessário você se preparar antes de você viajar. Então as pessoas chegam lá e acabam se batendo com a realidade que elas não estavam esperando. Então existem dois tipos de desafios que você naturalmente vai precisar enfrentar quando você viajar. Você tem que saber diferenciar esses dois tipos para você entender que quando um deles aparecer, você vai precisar passar por cima disso. Senão você vai acabar voltando, ou desistindo, ou aderindo a comportamentos que não agregam valor à sua experiência. Então, os dois tipos de desafios perpassam pelos desafios bons e os desafios ruins. Os desafios bons eu costumo chamar de desafios-oportunidade. São os desafios que te entregam uma oportunidade de se desenvolver como pessoa. Então, por exemplo, se você não consegue se comunicar porque você tem um amigo que é do Japão, um amigo que é do México, um amigo que é da França, naturalmente esse vai ser um desafio. Mas ainda assim, você vai ali na brincadeira, ou até mesmo tentando, no tentativa e erro, naturalmente e eventualmente você vai conseguir se comunicar. E uma vez que você conseguir se comunicar ali com eles, no próximo dia, quando você encontrar eles, vai estar um pouquinho mais fácil. E assim por diante, vai estar um pouquinho mais fácil quando você vê. Esse foi um desafio que te entregou uma oportunidade de evoluir no idioma. Da mesma forma que se você vai para uma aula, no meu caso, eu tinha um professor que era africano. Ele falava inglês que tinha um sotaque muito forte comparado aos meus professores que eram americanos. E no início eu tinha uma dificuldade enorme de entender a aula dele, que foi um professor incrível de Introduction to Business, de introdução aos negócios. No início para mim era complicadíssimo entender o sotaque dele, mas eventualmente eu fui pegando aquela aula ali, e ela já era uma aula complicada, mas à medida que eu ia me esforçando, aquele desafio se transformou em uma oportunidade para que eu me tornasse um melhor aluno, que eu me dedicasse mais, que eu estudasse mais, que eu prestasse mais atenção na minha audição para que eu pudesse evoluir dentro do inglês, e naturalmente isso evoluiu muito e aumentou muito a minha experiência de intercâmbio. Por outro lado, nós temos os desafios ruins, que eu considero os desafios problema. E quais são esses desafios? Vamos supor que você tem vergonha. Você tem vergonha de se comunicar porque você tem medo de não conseguir ser compreendido ou de falar algo errado, e essa vergonha faz com que você não queira se comunicar com as pessoas. Esse não querer se comunicar com as pessoas faz com que você queira se isolar.
e ficar no seu quarto a maior parte do tempo. O que te impede de viver experiências, o que te impede de se conectar com pessoas, o que te impede de encontrar a sua melhor versão, já que esse pequeno desafio se tornou um problema dentro da sua realidade. É a mesma coisa do, por exemplo, a saudade em excesso. Se eu tenho a saudade em excesso, eu tenho um desafio-problema. Porque aquelas pessoas que vão dizer que eu tenho saudade dos meus pais, ou da minha irmã, dos meus amigos, eu não vou conseguir sanar esse desafio, a não ser que eu volte para o meu país de origem. Isso iria impedir o meu desenvolvimento, ou até mesmo a vivência daquela experiência que para mim era tão importante, que é estar me desafiando num país exterior, vivendo uma realidade completamente nova. Então esses são os tipos de desafios que não vão agregar valor à sua experiência. E você precisa estar preparado previamente para que quando eles apareçam você saiba exatamente como lidar com cada um deles. Então, recapitulando, um dos pontos principais que não são comentados para os intercambistas é necessário se preparar antes da experiência. Porque lembra, a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Porque a vitória é consequência de uma boa preparação. A mesma coisa acontece com o intercâmbio. Você está viajando para o intercâmbio com um propósito, com um objetivo de aperfeiçoar sua língua, de melhorar seu currículo, de se desenvolver como pessoa. E se você não tiver uma preparação prévia para viver essa experiência, você vai estar sabotando o seu intercâmbio. Então daqueles 6 meses que você viajou, 3 meses foram jogados fora só porque você não tinha ainda a preparação interna necessária para viver aquilo lá na frente. Então busca se preparar, busca se conectar com pessoas, busca pegar material, conteúdo, curso, tudo que possa agregar valor para que no dia que você embarcar, você se sinta preparado para viver aquela experiência fora da caixa que você se propôs viver. Então, agora que a gente já desvendou o primeiro segredo, a necessidade de se preparar, eu vou falar o que a gente vai falar nos próximos 2 vídeos. No próximo vídeo nós vamos bater um papo sobre um dos pontos principais de qualquer intercâmbio e um dos maiores medos de todos os intercambistas, que é o medo de se comunicar. E eu quero te provar, eu quero te mostrar que você, mesmo sem falar inglês, não precisa ter problema sobre comunicação. E no terceiro vídeo, que é a cereja do bolo, que a gente deixa para o final, eu vou falar sobre um tema muito especial que mudou radicalmente o meu intercâmbio e eu acredito também que pode transformar o seu para melhor. Então te vejo lá.